Oi, vamos hoje à nossa aula de português. E o nosso tema, substantivos, comum e próprio. De cara, a gente precisa entender que substantivo comum são aqueles que dão nome a coisas, a seres, a objetos. Vamos ver. Presta atenção nisso aqui. Isso que está na minha mão é um óculos. Óculos, substantivo simples. Qual o nome do objeto? Óculos. Vamos pensar em outro objeto. Nós temos aqui, que objeto é esse? Um relógio. Relógio é o nome do objeto. Sendo assim, relógio é substantivo comum. Vamos pensar em outro objeto. Nós temos aqui, você pode dizer uma caixinha, um estojo. Tanto caixa quanto estojo é um nome de objeto. Substantivo simples. Nós temos aqui, que objeto é esse? Um copo. Copo, substantivo comum. Nós temos aqui, que nome desse objeto? Nós temos um brinco. Então, substantivo comum é tudo aquilo que dá nome a objetos, a coisas e seres. Qual o nome desse localzinho aqui? Esse é o meu dedo. Dedo, substantivo comum. Nariz, substantivo comum. Está dando nome a uma parte do corpo. Orelha, substantivo comum. Cabelo, substantivo comum. Boca, substantivo comum. Tudo aquilo que dá nome, substantivo comum. E aquilo que tem um nome que o identifica, no meu caso, Vânia Bastos, nome próprio. Substantivo próprio são aqueles que dão nome a estados, a cidade, a estabelecimento comercial, a países. Por mais que você conheça outras Vânias, cada Vânia é diferente. Então, cada Vânia, um substantivo próprio. É importante que você entenda que o substantivo próprio também, ele deve ser escrito com letra maiúscula. Então, você escreveu o nome de uma cidade, substantivo próprio, emprega-se letra maiúscula. O nome da sua escola, substantivo próprio, emprega-se letra maiúscula. O seu nome, todo ou não, sempre com letra maiúscula. O nome dos seus pais, o nome dos países, o nome da sua rua, o nome de um estabelecimento comercial, seja uma farmácia, seja um mercado, seja o cinema, seja o nome do shopping, sempre com letra maiúscula. Então agora nós vamos assistir a um vídeo onde define para você como usar o substantivo comum, o substantivo próprio, como empregar a letra maiúscula nele e como você entender melhor o que vem a ser substantivo próprio e comum. Lembrando que substantivo próprio e comum é algo que você já assiste, já vem vendo há muito tempo. Só que você está nessa informação básica de substantivo próprio e substantivo comum, e no quarto ano você vai ver outros tipos de substantivo. Na nossa aula de hoje, você está entendendo o que é substantivo comum. Tudo aquilo que dá nome a seres, as coisas. Ó, nós temos aqui outro objeto. Qual o nome dele? Caneta. Isso é uma caneta. Caneta, substantivo simples. A nossa roupa, seja uma blusa, seja uma calça, seja um casaco, seja o tênis, um chinelo, então esses nomes que dá referência a objetos, a coisas ou a seres, também substantivo comum. O seu animalzinho aí de estimação, uma tartaruga. Tartaruga, substantivo comum. Agora, o nome da sua tartaruga, substantivo próprio.
O seu cãozinho, cão, cachorro, cadela, substantivo comum, mas o nome deles, substantivo próprio. Professora, eu não tenho nada disso, eu tenho um passarinho. Pássaro, passarinho, substantivo comum. Agora, o nome que você dá a eles, substantivo próprio. Correto? Vem comigo assistir o vídeo e depois nós estaremos fazendo as atividades para poder praticar substantivo comum, substantivo próprio. Ok? Vamos nessa. Olá! Nesta aula você vai aprender o que é substantivo comum e substantivo próprio. Antes de tudo, primeiro precisamos saber o que é o substantivo. Então, substantivo é a palavra que nomeia todos os seres em geral. Nomes de pessoas, animais, vegetais, lugares, coisas, ações, estados, qualidades, emoções e etc. Ou seja, o substantivo nomeia tudo, todas as coisas. Ele pode ser classificado em substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio é aquele que indica um determinado ser em particular, sendo grafado com letra maiúscula, como entidades, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos e dentre outros. Um ser em particular, um país, que pode ser o Brasil. Então, o Brasil é um ser em particular que é escrito com letra maiúscula. Como eu falei, o substantivo próprio, o início da palavra é escrito com letra maiúscula. Como, por exemplo, temos a palavra Brasil e Canadá, as duas, o início são escritos com letras maiúsculas. Outros exemplos: São Paulo, Paraíba, América, Europa, Terra, Marte, Oceano, Pacífico, Naruto. Todas essas palavras são um substantivo próprio, em que o início dessas palavras são com letra maiúscula e essas palavras são seres específicos. Entretanto, também temos o substantivo comum. Substantivo comum é aquele que indica elementos de uma mesma espécie e é grafada com letra minúscula. Por exemplo, a palavra cidade e país. O início da palavra é escrito com letra minúscula. São palavras comuns, não nomeiam um ser em particular. Outros exemplos: caneta, meteoro, computador, celular, boné, camisa e etc. Todas essas palavras são escritas com letras minúsculas. E isso caracteriza o substantivo comum. Foi isso o vídeo.